na hora do culto, mas, infelizmente, não estamos em culto ainda. Se Deus quiser, em breve, voltaremos com os nossos cultos presenciais durante a semana. Mas enquanto isso não acontece, continuamos com as nossas devocionais e convido você a refletir hoje comigo sobre o tema Confiando em Deus nesse tempo confuso. A palavra de Deus diz no Salmo 102: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me. Responde-me depressa, Senhor. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Salmo de número 102, verso 1, 2 e 3. Este salmo é um salmo penitencial e messiânico. Provavelmente ele foi escrito depois da destruição de Jerusalém, no fim dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, profetizados pelo profeta Jeremias. Leia Jeremias capítulo 25, especialmente o versículo 11. Foi certamente um tempo bastante confuso este. Tanto na vida dos israelitas, foi um tempo com certeza de muitas dificuldades. O autor do Salmo 102, ele é desconhecido, mas este salmo e o salmista, através dele, descreve muito bem a situação de muita angústia de alguém que, longe de sua terra amada, triste por ver a situação do seu país, busca a Deus em oração. O salmista, ele derrama o seu coração diante de Deus nesse salmo, preocupado também com a sua saúde, também com a sua vida. O que acontecerá com ele? Nós vemos neste salmo um alerta para situações inesperadas que enfrentamos nesta vida e que podem sim nos levar a doenças ou mesmo situações de proximidade da morte, mesmo em idade prematura. Assim, o salmista nos fala no verso 11, 23 e 24. Especialmente no versículo 23, o salmista descreve a situação de alguém que, em idade ainda muito jovem, fica próximo da situação da morte. Diz ele: no meio da minha vida, ele me abateu com a sua força, abreviou os meus dias. O salmista fica triste por sua situação, fragilizado e à beira da morte. Mas ele sabe, sim, ele sabe que apesar das aflições, que apesar das dificuldades enfrentadas, ele pode confiar no Senhor, o Senhor dos exércitos, no Deus de Israel, no Deus que sempre nos ajuda em qualquer fase ou momento de nossa vida. Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, vivemos tempos difíceis. Estamos vendo as novas gerações surgindo, gerações que não estão mais buscando a Deus. Alguns até frequentam uma igreja, mas só confiam na matéria e querem desfrutar apenas dos prazeres passageiros do presente, sem se preocupar em glorificar a Deus nesta vida. São pessoas que não desenvolveram ou que não têm nenhum valor para combater o mal que reina neste mundo. Então, infelizmente, essas pessoas irão contribuir cada vez mais para um mundo injusto, corrupto, violento, com valores invertidos e que vivem como se Deus não existisse. O Salmo 102 descreve um tempo de dificuldades de alguém longe da sua terra amada, mas que tinha valores recebidos da sua relação com Deus,
da sua fé em Deus e que poderia sim confiar no Deus eterno, levando suas angústias e preocupações a Deus em oração. Sim, passamos nesta vida por este mundo que está cada vez mais longe de Deus. Passamos por lutas inesperadas, ataques provocados por aqueles que vivem longe de Deus, além das circunstâncias desta vida, que sempre se modificam e até nos surpreendem. Leia o Salmo 102, especialmente do versículo 1 ao versículo 11. Nós que buscamos a presença de Deus, temos 3 certezas, e essas certezas estão demonstradas no Salmo 102. A primeira certeza é que as circunstâncias desta vida sempre mudam. Salmo 102, verso 1 a 11, como eu te disse. A segunda certeza, a aliança, o compromisso de Deus conosco é imutável. Salmo 102, verso 12 a 22. Terceira, o caráter de Deus não muda. O mundo muda, mas o caráter de Deus não. Salmo 102, verso 23 ao versículo 28. Diante de um Deus imutável, que estabeleceu uma aliança eterna conosco, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, diante desse Deus, podemos enfrentar este tempo confuso, este tempo difícil, conscientes que, a despeito das circunstâncias adversas, que agora são ou que ainda virão, estamos firmes, estamos unidos com um Deus que nos ama e caminha sempre conosco. E isso nos ajuda a vencer o medo e as preocupações. Que esse Deus invada a sua vida, o seu dia, que esse Deus caminhe com você e você com Ele, e que você experimente desse Deus que Deus sempre agirá em nosso favor. Deus sempre age a seu favor. Que esse Deus maravilhoso, o Senhor, esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. O Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres e para livrar-te do laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus poderoso e maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus muito te abençoe, a você e a sua família. Meu desafio para você, ainda hoje, leia o Salmo de número 102. Leia em oração e tenha certeza que o Espírito Santo falará mais e mais ao seu coração e à sua vida. Fique com Deus, fique com Cristo, fique em paz. Amém.